Check-up no rádio com o médico veterinário Robson Gosto. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. O nosso tema de hoje é manejo populacional de cães e gatos. O que é manejo populacional de cães e gatos e por que ele é importante para a saúde pública? Marcos, com o aumento do número de animais nas ruas, o número de animais nos domicílios como um todo, que cite-se principalmente cães e gatos, o Conselho de Veterinária de Pernambuco e outros conselhos e várias outras instituições estão agora no dia 11 e 12 de julho fazendo a primeira conferência, a primeira reunião Norte e Nordeste, justamente desse tema de manejo populacional. Então, os médicos veterinários, estudantes que interessem em estar participando desse tema é muito importante, tá? É um tema que hoje ele está na moda, ele está em bastante aí, divulgação nas mídias, com as pessoas solicitando uma providência quanto a esse grande número de animais, de cães que tem solto nas ruas, de gato que tem solto nas ruas. E na sua pergunta, qual a importância? A importância é justamente de dar uma qualidade de vida para esses animais que estão soltos nas ruas. É importante porque esses animais, eles fazem parte de muitas zoonoses, que são doenças dos animais que são transmitidas para os seres humanos. Tem a questão que os dois lados, Marcos, muitas vezes tem pessoas que protegem esses animais e defendem que esses animais fiquem nas ruas, e tenham condições e qualidade de alimento, de sanidade, de terem um lar, de serem adotados, como também tem pessoas que se incomodam por esses animais estarem nas ruas rasgando lixo, causando acidentes, muitas vezes não deixando dormir porque ficam latindo do lado de fora na rua quando tem uma cadela no cio, causando mordeduras em pessoas e aí por diante. Então, com esse desenrolar, que tem pessoas que são favoráveis e tem pessoas que são contras, é necessário que se encontre um meio termo, que se encontre políticas públicas, que se encontre políticas de educação da população, que se encontre políticas de manejo populacional de cães e gatos. Que esses manejos populacionais de cães e gatos não passam simplesmente por pegar esses animais que estão soltos na rua e destinar para a eutanásia, até mesmo porque isso hoje é proibido pela lei sanção, a lei que o presidente, antigo presidente, ele sancionou, tá? Então é necessário que crie-se políticas públicas para ter um manejo adequado. Então esse manejo ele passa pela castração desses animais, pelo cadastro de todos os animais que sejam domiciliados, semi-domiciliados, animais de rua ou errantes, que identifique esses animais que foram castrados e, na minha concepção, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Que abrigo ele serve simplesmente para ser um depósito de animais, tá? O que vai resolver o problema vai ser você providenciar, castrar esses animais e devolver esses animais no local onde ele tinha lá, onde ele ficava. Infelizmente vai ter de devolver esse animal para a rua, tá? Ou fazer políticas de adoção e esse animal ser adotado. Mas você não cria um vazio sanitário, tá? Porque é o vazio sanitário. Na hora que pega-se esses animais que estão na rua, na hora que você castra esses animais e destina eles para um abrigo, esse abrigo tem um número limitado de animais. Você não vai conseguir botar todos os animais que existem na rua num abrigo.
Então, na hora que você fizer o abrigo, vai começar a pessoas das cidades vizinhas soltar animal em Caicó, por exemplo, vou dar Caicó como um exemplo, ou o exemplo mais real disso seria Patos, que foi o que aconteceu com Patos, né? Patos criou um abrigo para 300 animais, tirou todos os animais que tinham nas ruas e destinou para esse abrigo. Tá? Hoje, Patos deve ter mais ou menos uns 1.000 animais soltos na rua e tem os 300 no abrigo. Né? Por quê? Porque todo mundo soube que Patos tinha abrigo e tinha castração e soltou os animais, né, da zona rural, das cidades vizinhas e foi aumentar a população de animal de rua. Então a gente precisa de uma política de educação, precisa de chipar esses animais para identificar esses animais, fazer um posse responsável para as pessoas passarem a ser responsáveis civil e criminalmente por esses animais, fazer políticas de castração para que a longo prazo exista uma diminuição da população que é nascida e, consequentemente, essa vida média desses animais a longo prazo, eles, à medida que forem morrendo, não existe reposição. Né? Tem de dar uma qualidade de vida para esses animais que estão nas ruas, apoiar as ONGs, tá? Apoiar as ONGs que fazem um trabalho muito bacana e muitas vezes ocupam até o lugar do poder público, tá? Apoiar as ONGs, apoiar as pessoas civis que têm de bom coração, que apoia a causa animal. Estabelecer políticas a curto prazo, médio prazo e longo prazo para que você possa ter um bom direcionamento das políticas públicas que devem ser desenvolvidas e destinar recursos financeiros para apoiar o Centro de Controle de Zoonoses, para apoiar políticas de adoção e aí feiras de adoção e aí por diante. Então, isso aí passa justamente pelo manejo populacional desses animais e, consequentemente, uma boa prevenção das transmissões de zoonoses, que é o principal, a principal objetivo é dar uma boa qualidade de vida para os animais e uma boa proteção na saúde dos animais e do ser humano através da diminuição das zoonoses. Existem políticas públicas municipais, estaduais ou até federais que regulamentam o manejo populacional de cães e gatos? Existe sim. Existem políticas que estabelecem critérios. No município de Caicó tem políticas públicas quanto à questão populacional. No estado tem também, no federal tem também. Os conselhos federais e os conselhos regionais de medicina veterinária, eles fiscalizam, né, e tem resoluções e legislação própria para a questão de controle de populacional, controle de natalidade. Tem de seguir, não é só chegar e dizer eu vou fazer castração, não é assim. Tem de seguir uma legislação, tem de seguir uns critérios para que você possa estar dentro, tanto do quadro de castração, como também nos centros cirúrgicos, através de uma resolução chamada 1275, que estabelece como que deve ser um centro cirúrgico e quais as exigências que tem nesse local. A castração, ela deveria ser obrigatória em quais situações, por exemplo? Na minha concepção, em todos os animais que não sejam destinados à reprodução. Meu pensamento é, todos os animais que você não tenha intenção de que ela reproduza, ou matriz, ou animal com carga genética alta e aí por diante, se você não tem seu animal para reprodução, na minha concepção, ele deve ser castrado, para que você diminua assim riscos de doenças, que existem doenças que são tanto transmitidas sexualmente, como, por exemplo, a leishmaniose, o calazar. Uma vez a fêmea sendo doente de calazar, todos os filhos dela em até 2 anos vão ter calazar. Então é uma transmissão que vai existir
da fêmea ao parir, tá? Um TVT, que é um tumor venéreo transmissível nas cadelas, vai ser transmitido sexualmente. Uma piometra que dá em fêmea corre risco desse animal desenvolver por teu útero. E aí por diante, Marcos. Então é uma das formas de você prevenir riscos tanto de transmissão de doença como desse animal adoecer com alguma patologia reprodutiva, é você fazer a castração, Marcos. Quais são os benefícios da castração para a saúde dos animais, por exemplo? Pronto, para a saúde dos animais é a diminuição dos riscos de doenças, tá? Que eu acabei de falar. O outro seria a diminuição dos riscos de acidente, já que muitas vezes o macho, por exemplo, quando ele tem uma cadela no cio ou uma gata no cio, ele tende a fugir e nessa fuga ele vai se encontrar com outros animais, vai brigar, né? Nessa briga ele pode pegar os felinos, pode pegar a doença através de mordedura, de arranhadura, os cães podem também pegar a doença através de mordedura, né? Se ferir, lesionar e aí por diante. Então isso aí também seria outra vantagem da castração. E a outra vantagem da castração é que o animal ele fica mais domiciliado. Ele não vai ficar mais dócil, Marcos. Tem gente que acha que castrar o animal ele vai ficar mais dócil. E um animal bravo. Muitas vezes o animal bravo, ao castrar, ele permanece bravo, tá? Mas ele vai ficar mais domiciliado. Ele vai diminuir a vontade de fugir, porque, consequentemente, ele não vai procurar mais a reprodução. Tem ouvinte aqui no nosso WhatsApp, bom dia, 99205-3030. Bom dia. Ei, por que eu tenho 2 gatos? Gato de rua. Eu castrei, ele não se acostuma em casa. E eu tenho uma outra de rua que só vive mais eu dentro do quarto. E os outros vai embora, só vem de noite comer. E por que será isso? O gato, Marcos, ele tem uma característica de ser semi-domiciliado. Então, o que seria isso? Ele tem a característica dele viver no domicílio, porém ele sai do domicílio para ir andar, para ir caçar, para ir ter uma vida social mais ativa. Então, isso daí é a característica do gato. Por quê? Porque nos seus ancestrais, eles procuravam dormir durante o dia e sair à noite para caçar, para se reproduzir, para exercitar, saltar, subir em árvore e aí por diante. Então é uma característica dos ancestrais que consequentemente passou essa característica, né, na genética, e ele tem essa característica de ser um animal semi-domiciliado, que é um animal que tem o domicílio, porém consegue fugir e consegue sair pelas suas habilidades e procurar uma vida social ativa ou se alimentar durante a noite. Bom dia, minha cadela dá convulsão e toma fenobarbital. Esses dias começou as crises, mesmo tomando remédio, e hoje não está querendo comer. O que é que eu faço, Dr. Robson? Primeira coisa, você tem de procurar o médico veterinário para que ele possa identificar se essas convulsões elas estão relacionadas a esse quadro de epilepsia ou de outra doença que possa atacar o sistema nervoso, e, consequentemente, propiciar essas convulsões. Por exemplo, uma sinomose pode fazer essa sintomatologia aí e confundir o quadro de convulsão com uma epilepsia. Então, tem de ser aí feito exames, avaliação pelo médico veterinário, exames bioquímicos para ver se esse fenobarbital que ela está tomando está atacando rins, fígado, e também ver se a dosagem do fenobarbital está adequada para o animal e se o médico veterinário vai fazer ajuste ou não, ou se vai trocar a medicação por outra medicação. Dr. Robson, eu tenho esse passarinho, mostra aí o passarinho para o Dr. Robson Góes, Geraldinho. Ele vem desde jeito, triste, direto nesse lugar, de repente ele começou a aparecer os olhos ruídos. Quando eu fui limpar ele
eu vi que o olho dele estava inchado e roxo, e tinha um calombo na cabeça. Aí dei antibiótico a ele, né? A mulher passou, deu uma melhorada, só que ele não ficou bom, né? Desde então ele não consegue abrir mais o olho. O que é que pode ser nesse caso? Olha, existem algumas patologias, Marcos, algumas doenças que acometem as calopsitas, tá? Aí, como é uma lesão de pele e uma lesão de olho, pode ser desde uma conjuntivite que está aí causando esse problema no olho desse animal, como também pode ser secundário. Tem animais que apresentam problemas de ácaro, tá? De sarna, e uma vez ele vai coçar esse olho e a unha pega e lesiona o olho desse animal, e consequentemente pode causar uma úlcera de córnea, uma ruptura de córnea. É necessário aí que seja feita uma avaliação, que identifique se esse olho tem ou não uma lesão e identificar se existe aí a presença de mais outra doença, tipo sarna, tipo infecção bacteriana, lesão fúngica, e que possa estar causando de forma primária isso daí, secundariamente uma lesão de olho. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, Dr. Robson, bom dia, ouvintes da 95 FM. Robson, eu queria fazer uma pergunta sobre o meu cachorro, que ele há 3 dias está com os olhinhos meio apertados e vermelhado, e ele não consegue abrir os olhos direito. E seria? Essa resposta aqui tem que ser especial, porque isso aqui é o nosso amigo Paulo Tércio, churrasqueiro do Ponto Certo. Ele é quem todos os dias serve o churrasco pra gente no Ponto Certo. Um abraço, Paulo. Obrigado por sua participação. E aí, Dr. Robson? Gente finíssima, viu? Conhece Gosto Paulo muito dele. Tércio? Conheço demais. Lá Só tem um defeito. Palmeirense. Rapaz, então será que ele vai vestir a camisa que Geraldinho vestiu do Flamengo? Rapaz, Geraldinho, você ficou bacana com a camisa ficou do Flamengo. Ficou até mais bonitinho ele, não foi? É engraçadinho. Paulo, veja só. Muitas vezes os animais eles têm lesões que estão diretamente relacionadas ao olho. Quando ele está falando aí que são os olhos, né, que estão avermelhados, você pode relacionar esses olhos avermelhados com um quadro de conjuntivite bacteriana, por exemplo, tá? Ou conjuntivite fúngica, ou conjuntivite mista. Mas, Marcos, hoje na veterinária tem diversas doenças que elas são sistêmicas. Por exemplo, doença do carrapato, ele pode causar uma ceratoconjuntivite seca e o animal apresentar essa sintomatologia. Uma sinomose, ele tem a fase da sinomose, que é uma fase ocular, onde o animal começa a apresentar esse olho avermelhado, remelar os olhos e aí por diante. Então, minha dica para você, Paulo, enquanto você não consegue levar seu animal ao médico veterinário, tá? Que você lave esses olhos do seu animal com soro fisiológico, faça bastante lavagem com soro fisiológico e procure o quanto antes levar a um médico veterinário para que ele possa fazer os exames, verificar se nesse olho tem alguma lesão, se tem uma úlcera de córnea, fazer aí um teste de fluoresceína, um teste de shimmer, para identificar se tem alguma lesão em olho, e se não identificou lesão em olho, ele vai lançar mão aí de outros exames, como hemograma, exames específicos para cada doença, e consequentemente dar um diagnóstico para o seu animal e tratar ele de forma adequada. Dr. Robson, peguei uma gatinha de rua, sendo que já tenho uma, mas está sendo estressante, porque a minha já existente não aceita. Por favor, queria uma dica do Dr. Robson Góes. Antes disso, Marcos, o estúdio ficou mais iluminado com a presença de Joelma, né? Eu não sou babão não, meu amigo. A gente tem de... Eu acho que você acha que Joelma é uma fluorescente, por certo. Eu sou babão não, a gente tem de dizer, quando o ambiente se ilumina, a gente tem de dizer que ele ficou mais iluminado. Agora você é ciumento... É Joelma fluorescente. Você é ciumento, aí é outra coisa. Esqueceu até a pergunta. Não, esqueci não. Primeira coisa, parabenizar a senhora por ter adotado um animal, é importantíssimo. É um tema, Marcos, que a gente tem de abordar
até no próximo programa, que é justamente a introdução de outros animais dentro do domicílio. É importantíssimo. Por quê? Porque existe realmente ciúme, existe delimitação de território. Os animais, eles, ao introduzir outro animal dentro do domicílio, eles entendem que o território dele está sendo ocupado. E, consequentemente, ele vai brigar não vai querer, vai se estressar, muitas vezes adoece, gato principalmente, adoece com problemas urinários, em virtude do estresse que esse outro animal que entrou no domicílio está causando, e aí por diante. Primeira dica que eu dou à senhora coloque vários comedouros e vários bebedouros em vários ambientes. Por quê? Porque se tiver só um comedor e só um bebedor, vai existir briga por comida, briga por uma briga do animal que já estava no domicílio, ele vai ficar incomodado porque estão comendo no comedor dele, estão bebendo no bebedor dele. Então espalhe em vários locais. Depois, se puder, coloque esses animais separados por um período, até que um se acostume com o outro, mas se deixar eles em contato direto, principalmente se for um filhote e um animal idoso, o filhote vai querer brincar com o animal idoso e vai estressar, porque o filhote não sabe distinguir ainda não. Então ele vai querer brincar com o rabo do outro gato, ele vai querer pular em cima do outro gato, fazer susto, e o gato não gosta e vai ter um estresse. Então procure separar e à medida do tempo você vai aproximando. O ouvinte coloca isso mesmo, a castração é a solução, e se fosse aplicada de forma vertical e fosse só exceção de cachorros para recriar a reprodução. Uma vez um meu piquinês, Cherry, estava na praia e ele fugiu atrás de uma cadela e passou 3 dias desaparecido. O Dr. Robson foi quem salvou ele quando achamos, estava com o olho arrancado e a orelha pendurada. Vertical referente a que seria ideal todos os cachorros de rua e de criação em casa fossem castrados obrigatoriamente, inclusive com campanhas de vacinação pelo poder público. Quem manda aqui a mensagem é o Jorge Araújo. Grande abraço, meu irmão. Realmente é verdade, a castração ela é uma das principais das principais ações que devem ser realizadas no manejo populacional. Agora, o programa Posse Responsável, ele é tão quanto importante quanto a castração. Porque, Marcos, você imagine que a quantidade de animais que você vê na rua não são animais de rua. A maioria dos animais que você vê na rua tem dono, tá? Os animais foram soltos e fugiram, mas eles têm dono. Eles estão na rua. Eles não são animais de rua, que animais que não têm dono. Então, se tiver uma política de identificação desses animais e que as pessoas comecem a ser responsabilizados civil e criminalmente pelo abandono desses animais que estão na rua, aí sim a gente já começa a diminuir consideravelmente os animais que estão na rua. Tem mais ouvintes? Diga a roupa, que eu adotei uma ruma. Mas coitada, diga a roupa, de Oscar adotou um gatinho preto, tá dando de comer, botou até uma corrente no pescoço. Dona Lourdes de Oscar Balé, forte abraço para ela, para sua filha Betânia, quero muito bem essas pessoas maravilhosas. E a Dona Lourdes adotou um gato de rua e até vacinou lá na Veteripet, e o nome dele é Romeu, né? Meus parabéns à senhora por ter adotado, né, um gatinho. É importante demais, Marcos, essa questão de adoção. Tem diversos e diversos animais que estão aí nas ruas, necessitando de serem adotados, necessitando de ter um lar. É importante justamente que as pessoas se sensibilizem, que as pessoas apoiem as ONGs, apoiem os cuidadores, que são pessoas fantásticas que estão aí fazendo um brilhante trabalho e que necessita de apoio e necessita também, Marcos, que os governantes vejam essas pessoas com melhores olhos, e que também
tenham ações e políticas públicas voltadas para a causa animal. E o Romeu, né, disse que, aliás, a Bethânia disse que o Romeu está, ela falou, ela está apaixonada, não sei, o Romeu é uma gata, então, nesse caso? Ou seria... Aí, Marcos, é preta a gata, né? Então, é gata, no caso. Não, o gato preto ele pode ser fêmea e pode ser macho. Ah, né? não sabia disso. É outro tema até que a gente pode abordar, né? Quer dizer que o gato pode ser fêmea? Pode ser a cor, tá? Pode ser fêmea e pode ser macho. Existe o tricolor, tá? O tricolor, quando são 3 cores, é que teoricamente é fêmea, né? Não existe macho com 3 cores. Até existe, mas é raro, tá? Então teve 3 cores, aí branco, amarelo e preto, vai ser teoricamente uma fêmea. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefones 3421-1263, prefixo 84, QRN, WhatsApp 849-9962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. E você não imagina a audiência, Marcos, que você tem no programa, né? Diversas e diversas pessoas em vários locais por onde a gente passa dizendo que escuta o programa e que gosta demais do quadro e que admira você como repórter. Obrigado, então, viu? Um bom final de semana a todos. 8h11. Já eu volto aqui no nosso Panorama 95 para